Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. Vamos ao destaque do dia: relações entre os poderes. Presidente Lula recebe novos presidentes da Câmara e do Senado no Palácio do Planalto. Envia mensagem com pauta prioritária para o governo federal no Congresso. E diz que projetos serão negociados para garantir a aprovação dos parlamentares. Jamais eu mandarei um projeto para a Câmara dos Deputados, para o Senado, sem antes ouvir as lideranças dos partidos políticos. E você vai ouvir também: educação. O programa Mais Professores pelo Brasil vai garantir descontos de 15% para hospedagens aos docentes em viagens turísticas. E selo nacional Compromisso com a Alfabetização garante o reconhecimento do Ministério da Educação a práticas municipais e estaduais para a alfabetização na idade certa. E ainda, redução da pobreza na infância. Mais um estudo aponta a relação entre o programa Bolsa Família e a redução da insegurança alimentar entre pessoas de até 17 anos de idade. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. O presidente Lula recebeu hoje os novos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, no Palácio do Planalto. O encontro foi o primeiro após a eleição dos dois, que ocorreu sábado no Congresso. Os três reforçaram a necessidade de diálogo e harmonia entre os poderes para a aprovação de projetos de interesse da população. No primeiro dia útil depois da eleição, que escolheu Hugo Mota como presidente da Câmara dos Deputados e Davi Alcolumbre como presidente do Senado Federal, o presidente Lula se reuniu com as novas lideranças do parlamento no Palácio do Planalto. Os líderes do governo no Congresso Nacional e os ministros que participam dessa articulação também estiveram presentes. Logo depois do encontro, em uma declaração à imprensa, Lula afirmou que esse é um momento de fortalecimento da democracia, com uma boa convivência entre os poderes, e ressaltou que o governo federal não vai enviar nenhum projeto sem diálogo prévio com as duas casas. Eu tenho certeza que a nossa convivência será um exemplo de fortalecimento da democracia brasileira. Cada um tendo noção exata do seu papel. Jamais eu mandarei um projeto para a Câmara dos Deputados, para o Senado, sem antes ouvir as lideranças dos partidos políticos, que é os que vão brigar lá dentro para aprovar esses projetos. Jamais nós iremos mandar um projeto sem que haja anuência daqueles que trabalham para que as coisas deem certo no Brasil. Os representantes do Legislativo também defenderam a importância da harmonia entre Executivo e Legislativo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, falou sobre a importância de uma agenda produtiva. Que nós tenhamos a capacidade de lá tratarmos as pautas que serão enviadas pelo Executivo, tratarmos as pautas que serão propostas pelas deputadas, pelos deputados, pelas senadoras, pelos senadores, sempre buscando termos uma agenda que seja produtiva, que temas importantes possam ser tratados e que essa harmonia, esse diálogo entre os poderes possa perseverar. Já o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou que o trabalho conjunto beneficia a população. Fazer um poder legislativo forte, altivo, equilibrado e que possa verdadeiramente dar as respostas à sociedade brasileira a partir dessa relação verdadeira, profícua e duradoura estabelecida por Vossa Excelência enquanto presidente do Brasil. Fazer um registro importante desse gesto, ele tem um simbologismo para a sociedade brasileira que espera de nós as respostas adequadas aos nossos sonhos, aos nossos desejos enquanto poder legislativo e poder executivo. O deputado Hugo Mota e o senador Davi Alcolumbre assumiram o comando da Câmara e do Senado no último sábado. Eles ficarão à frente das casas legislativas por 2 anos. Reportagem Márcia Fernandes.
E agora à tarde ocorreram as cerimônias de abertura dos trabalhos no ano do Legislativo e do Judiciário. O presidente Lula esteve no STF e enviou ao Congresso Nacional o ministro da Casa Civil, Rui Costa, com a mensagem presidencial. A repórter Luana Karen acompanhou toda a movimentação por lá e conta pra gente agora, ao vivo, quais são as pautas prioritárias para o governo este ano junto aos parlamentares. Boa noite, Luana. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, um caderno de mais de 600 páginas acompanhou a mensagem do presidente Lula ao Congresso Nacional na abertura do ano legislativo. O documento entregue pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, apresentou um balanço dos 2 primeiros anos do governo e indicou as prioridades para 2025. No plenário da Câmara dos Deputados, a mensagem do presidente Lula foi lida pelo primeiro secretário da Casa. Os números da economia em 2023 e 2024 estavam entre os destaques. O Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país, aumentou 3,2% em 2023 e a projeção é de que tenha crescido 3,5% em 2024. Na mensagem, Lula destacou medidas econômicas que atraíram investimentos e movimentaram o país na cidade e no campo, como o Plano Safra 2024-2025, que disponibilizou 400 bilhões de reais para o agronegócio, além de 76 bilhões de reais para a agricultura familiar. Na área social, destacou que mais de 24 milhões de brasileiros saíram do mapa da fome. Na educação, lembrou de programas como o Pé de Meia, que beneficia 4 milhões de estudantes, e a Escola em Tempo Integral, com 1 milhão de matrículas. No caderno entregue aos presidentes da Câmara e do Senado, o presidente Lula indicou as prioridades do governo para 2025. Uma delas é a segunda etapa da reforma tributária, com destaque para a isenção de impostos do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5 mil. Mais cedo, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou sobre o assunto. Vamos ouvir. Isso está sendo detalhado pelo Ministério da Fazenda, não tem uma data específica apontada pelo Ministério da Fazenda, mas o próprio ministro Fernando Haddad já anunciou que a reforma da renda e a garantia da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil é uma das prioridades da agenda econômica e da agenda da Fazenda, como é uma das prioridades da agenda do conjunto do governo. Mas não tem data ainda, mas o nosso esforço é aprovado em 2025, até para valer em 2026. Essa é que é a nossa meta e tenho certeza absoluta que nós vamos cumpri-la de novo. Outra prioridade para 2025, Mariana e Luciano, será o novo PAC Saúde, que vai dar continuidade à seleção de propostas para a construção de mais de 1.200 unidades básicas de saúde e 24 maternidades. A mensagem do presidente Lula ainda destaca a parceria fortalecida com o Congresso em 2024 e o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal. Mais cedo, o presidente Lula participou pessoalmente da abertura do ano do Judiciário em solenidade no Supremo Tribunal Federal. Mariana e Luciano. Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo. Professores da educação básica terão 15% de desconto para reservas em hotéis. O acordo foi firmado hoje entre os Ministérios do Turismo, da Educação e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Além de um reconhecimento ao trabalho desses profissionais, a iniciativa também vai ajudar a enriquecer as aulas e aquecer o turismo nacional. O Brasil conta com cerca de 2.300.000 professores na educação básica, de acordo com dados do censo de 2022. E são eles que terão 15% de desconto em meios de hospedagem cadastrados junto à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. É mais uma iniciativa para a valorização da categoria, de acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana. Todos nós passamos pelos professores. Então, aqui nós estamos hoje ampliando ainda mais de 10% para 15% de desconto, de quem é professor nesse país. É uma forma de reconhecer o papel desses profissionais. Fizemos uma parceria com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, onde vai ter um cartão personalizado do professor, sem anuidade do cartão de crédito, com descontos especiais. Então, são formas que a gente está criando para reconhecer o papel importante
dos nossos professores e professoras. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores, instituído em janeiro pelo governo federal para a valorização e qualificação de docentes do ensino infantil ao médio. O professor de artes, Arnaldo de Aguiar, comemorou a notícia. É a oportunidade dos docentes, em seus períodos de férias, poderem viajar, né, ter descontos em hotéis, desfrutar do lazer, conhecer lugares, ter conhecimentos culturais na prática em nosso país. Então eu vejo com bons olhos e com muita alegria essa notícia. O desconto na hospedagem será válido para reservas em qualquer período do ano, feitas junto aos hotéis cadastrados. Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, a iniciativa também estimula o consumo de serviços turísticos. É um professor que conhece a cultura no Maranhão, conhece a religiosidade do Ceará, conhece a gastronomia do Pará. Quando voltar para sua sala de aula, vai poder testemunhar isso para sua turma e dali vão surgir pessoas curiosas a conhecer o que é o jambu, o que é o tucupi, como é que é o tacacá, como é que é a religiosidade lá em Santana do Cariri, em Crato, em Juazeiro do Norte, como é que é o pelourinho, porque o professor, tenho certeza, vai ter uma aula muito mais rica. Os descontos estarão disponíveis para reservas feitas entre março e dezembro deste ano, para uso até março de 2026. Já são mais de 1.000 hotéis inscritos no programa. A lista pode ser consultada no site www.gov.br/turismo. Com locução de Natália Kozlik, reportagem Luciana Colares de Holanda. O ano letivo está começando em muitas escolas brasileiras. E a partir de agora está proibido o uso do celular nas salas de aula. Só vale para fins pedagógicos. Para auxiliar as escolas e redes de educação a aplicar a nova norma, o Ministério da Educação lançou 2 guias práticos sobre o uso equilibrado e consciente de celulares na escola. A restrição ao uso de celulares nas escolas já está em vigor em todo o Brasil. O objetivo da lei, sancionada pelo presidente Lula este ano, é mitigar os impactos negativos do uso excessivo desses aparelhos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos estudantes. Para apoiar a adaptação das instituições, o Ministério da Educação lançou 2 guias, um voltado para as redes de ensino e outro para as escolas. Os documentos trazem orientações sobre como comunicar as novas regras a professores, alunos e famílias, além de destacar a importância da conscientização da comunidade escolar. Entre as recomendações está o uso de materiais de apoio, como cursos já disponíveis para professores sobre o uso responsável da tecnologia. O MEC também prevê novos cursos e webinários para apoiar pais e responsáveis na transição para o novo modelo. Vale lembrar que a lei não proíbe totalmente o uso de celulares, apenas restringe durante aulas, recreios e intervalos. O uso permanece liberado para fins pedagógicos, com autorização do professor e em casos de acessibilidade, saúde ou segurança. Para ter acesso aos guias e mais informações sobre a lei, acesse o site do Ministério da Educação pelo endereço gov.br/MEC. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, em Brasília, Estefânia Lima. Mais de 2.500 municípios receberam o selo de ouro da alfabetização. A iniciativa do Ministério da Educação tem como objetivo incentivar a adoção de programas e estratégias de gestão pública na área. As ações procuram cumprir as metas de alfabetização e de redução das desigualdades estabelecidas no Plano Nacional de Educação. E vamos saber mais na reportagem de Pablo Mundim. No Colégio Regional do Gama, no Distrito Federal, todo aluno dos anos iniciais do ensino fundamental sabe ler e escrever, como a Maria Valentina e a Maria Flor, de 7 anos. Português, porque eu gosto de soletrar e de ler. Matemática, porque é legal e a gente aprende. Em menos de um ano, a escola, que tem 300 alunos e 20 professores, mudou a forma de acompanhar e aprender dos alunos. Com o programa Alfaletrando, do governo do Distrito Federal, crianças de até 7 anos são alfabetizadas no tempo certo, sem reprovação e abandono da escola, explica Ellen Daiane Cardoso Soares, coordenadora pedagógica. A partir desses dados, nós obtemos as potencialidades da escola e também as fragilidades. Então, a partir disso, nós planejamos práticas
para sanar, para mitigar essas fragilidades, né? Além do acompanhamento pedagógico e da avaliação, o programa também investe em formação continuada, infraestrutura, boas práticas e gestão em educação. A professora Taliane Aparecida Oliveira conta que o programa é uma reciclagem profissional. Me fez repensar algumas práticas mesmo, aprimorar algumas práticas em sala de aula. O curso trazia essa possibilidade para a gente. Mesmo as práticas que a gente já tinha, né, a rotina de aplicar, o curso esse programa vinha com uma nova proposta de leitura, de aprendizado para as crianças, de explorar os conteúdos, os objetivos. O Alfaletrando levou o Distrito Federal a receber o selo nacional Compromisso com a Alfabetização. Mais do que premiar os vencedores, o selo reconhece as iniciativas e esforços de quem planeja e constrói a educação. O prêmio do Ministério da Educação revela as melhores práticas, políticas, programas e estratégias para cumprir as metas de alfabetização previstas no Plano Nacional de Educação. Entre elas, a alfabetização de todas as crianças ao final do segundo ano do ensino fundamental. Na primeira edição do selo, 2.592 municípios de 13 estados e o Distrito Federal receberam o selo de ouro. 1.062 cidades de 9 estados foram premiadas com a prata e 533 municípios de 3 estados ficaram com o selo de bronze. Reportagem Pablo Mundim. Participou do concurso público nacional unificado, fique atento às datas de resultados e convocações. Amanhã, dia 4 de fevereiro, será divulgado o resultado final para os concorrentes aos cargos de nível intermediário. Também amanhã sai a divulgação da primeira lista de classificação dos candidatos dos blocos 1 ao 7 e a primeira lista de convocação para os cargos que possuem curso de formação. E quem for fazer o curso de formação deverá confirmar a presença na página do CNPU na internet, em cnpu.sesgranrio.org.br/login. Uma correção, cpnu.sesgranrio.org.br/login. Sem essa confirmação, o candidato perde a vaga no concurso. Mais de 2 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade ou de baixa renda em todo o Brasil foram atendidas no primeiro ano do programa Dignidade Menstrual. No período, foram distribuídos 240 milhões de absorventes. Para participar do programa, é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, como explica a repórter Cleide Lopes. Em seu primeiro ano de execução, o programa Dignidade Menstrual já distribuiu cerca de 240 milhões de absorventes. E, para isso, o Ministério da Saúde investiu quase 120 milhões de reais. A maior parte das entregas foram feitas em estados do Nordeste. Além de fornecer absorventes gratuitos, o programa busca educar e conscientizar a população sobre a menstruação. Um processo natural ainda cercado de estigmas. A coordenadora do projeto Absorver de Goiás, Maria Alice dos Santos, fala sobre o programa. Elas deixam de comprar os absorventes, os materiais de higiene menstrual, exatamente para atender uma outra necessidade da família. A forma que nós fizemos foi passar a informar essas mulheres a respeito da existência do programa, sobre a possibilidade de retirar os absorventes também em uma farmácia popular. O programa já expandiu sua cobertura para todas as regiões do país, com mais de 31 mil pontos de distribuição credenciados ao Farmácia Popular do Brasil. O secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, explica que o benefício pode ser acessado pelo aplicativo Meu SUS Digital. Procura o aplicativo Meu SUS Digital, é um aplicativo fornecido pelo Ministério da Saúde. Nesse aplicativo, ela faz a solicitação do absorvente e depois procura uma unidade que tenha a farmácia popular para fazer a retirada desses absorventes a cada mês. E o farmacêutico Alexandre Leite, de uma farmácia popular em Brasília, diz que o processo é tão fácil que pode ser feito na hora de pegar os absorventes. É muito prático. A pessoa traga uma identidade com foto e no programa do SUS digital dela, ela vai clicar e pedir autorização. Na hora a gente consegue pegar essa autorização e já retira o produto já. Segundo Josilene
Lúcia dos Santos, coordenadora geral da Saúde Integral das Mulheres, do Ministério das Mulheres, a falta de saúde menstrual traz uma série de consequências que agora estão sendo evitadas com o programa. Impacta a vida das mulheres de diversas formas, inclusive tirando adolescentes das escolas, atrasando o ciclo escolar, o término do curso de nível superior e sem esquecer que é um grande problema para as mulheres trabalhadoras. O programa Dignidade Menstrual é para todas as pessoas que tenham entre 10 e 49 anos. Para ter direito, é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. Para as pessoas em situação de rua, não é exigido limite de renda. Reportagem Cleide Lopes. O Ministério da Saúde emitiu um alerta para o aumento da transmissão de febre amarela no período sazonal da doença, de dezembro a maio, especialmente em São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Tocantins. São Paulo concentra o maior número de casos no ano. Por isso, o Ministério vai ampliar o envio de doses do imunizante para o governo estadual. Serão 2 milhões de doses até agora, o início de fevereiro, sendo 800 mil doses extras. 5 milhões de crianças e adolescentes fora da pobreza. Um estudo do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostra que o aumento da renda ocasionado pelo Bolsa Família contribuiu para a segurança alimentar e a redução da pobreza entre pessoas de 0 a 17 anos. O Brasil reduziu o número de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos vivendo na pobreza. Foi o que revelou a nova edição do estudo Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil. A pesquisa, lançada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, analisou o período entre 2017 e 2023. Em 2017, eram 34 milhões e 300 mil crianças e adolescentes em situação de pobreza. Em 2023, o número caiu para 28 milhões e 800 mil. A pesquisa mostra ainda que houve uma redução entre aqueles que estavam em situação de pobreza extrema. Eram 13 milhões em 2017. Em 2023, o número chegou a 9 milhões e 800 mil. Segundo o relatório, a redução da pobreza no Brasil foi influenciada principalmente pelo aumento da renda relacionada ao maior acesso ao programa Bolsa Família, como afirma a chefe de políticas sociais do Unicef, Liliana Chopitea. Que um fator que influenciou essa redução foi um aumento da renda das famílias, muito influenciado pela ampliação e extensão do Bolsa Família. Valdineia da Conceição tem 4 filhos. Ela trabalha descascando milho na Feira do Produtor de Ceilândia, no Distrito Federal. Mas é o benefício do Bolsa Família que garante a comida na mesa e permite que as crianças continuem na escola. Através do Bolsa Família a gente consegue ter uma segurança, né? Tanto de alimentação, de transporte, de qualidade de vida, qualidade de tudo, assim, de você se sentir mais igual, né, às outras pessoas. Mais de 20 milhões de famílias brasileiras receberam benefício em 2024. 83% delas são chefiadas por mulheres. A secretária nacional de Renda de Cidadania, Eliane Aquino, lembra que ao voltar o olhar para as mulheres, o programa contribui para a elevação da renda de toda a família. Nós sabemos muito dessa importância dessa mulher, que ela é a mãe solo, é a chefe de família, é a mulher negra, a mulher periférica, e é essa mulher que precisa de uma proteção social maior. É essa mulher que precisa da força do Estado brasileiro chegando perto dela para que seja diminuída a insegurança alimentar das suas crianças, para que essas mulheres tenham mais condições. O relatório Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil foi elaborado com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e analisa 7 dimensões básicas de direitos: renda, educação, informação, água, saneamento, moradia e proteção contra o trabalho infantil. Reportagem Graciele Bittencourt. Conta de luz mais em conta. Fevereiro segue com bandeira verde, ou seja, sem cobrança extra na conta. Thaísa Vitória.
O volume de chuvas e as boas condições dos níveis dos reservatórios garantiram a bandeira verde para este mês, informou a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. É o terceiro mês consecutivo que a bandeira verde é acionada. A medida é válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional do país. A ANEEL também reforça que, mesmo que as condições de geração sejam favoráveis, é necessário continuar com hábitos de consumo consciente para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico. O mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar o custo real da energia. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e o acionamento de fontes de geração. Em Brasília, Thaísa Vitória. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Presidente do STF destaca união entre poderes na abertura do ano judiciário. STJ abre ano judiciário e destaca atividades para ampliar serviços ao cidadão. Justiça decide que cota social deve considerar irregularidade da renda dos trabalhadores autônomos. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Presidente do Supremo Tribunal Federal abre ano judiciário de 2025 e destaca união entre poderes. O ministro Luiz Roberto Barroso falou também sobre programas para o ano e ressaltou produtividade da justiça. Neto Costa. Barroso abriu o ano judiciário de 2025 com a celebração da força das instituições e do diálogo democrático e harmônico entre os poderes. Não há pensamento único no país, porque isso é coisa de ditaduras. Mas as diferentes visões de mundo são tratadas com respeito e consideração. Os três poderes aqui presentes são unidos pelos princípios e propósitos da Constituição. Somos independentes e harmônicos como manda a Constituição. A sessão solene de abertura teve a presença dos presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, do presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, e autoridades dos três poderes. STJ marca a abertura do ano judiciário com sessão solene da Corte Especial. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, conduziu a solenidade. Fátima Uchoa. O ministro Herman Benjamin destacou o número de julgados pela presidência do tribunal no plantão judiciário e o acervo processual em 3 dos 6 colegiados do STJ. Nós entramos o ano com quase 360 mil processos. A primeira sessão tem pouco menos de 85 mil. A segunda sessão está com quase 110 mil. E a terceira sessão está com aproximadamente 90 mil. Herman Benjamin ainda citou várias iniciativas com uso de tecnologias e inteligência artificial que estão sendo adotadas pela atual gestão para ampliar a prestação jurisdicional e destacou alguns eventos programados ao longo deste ano como forma de fortalecer o relacionamento institucional entre o STJ e as cortes nacionais e internacionais. No retorno das atividades, Superior Tribunal Militar analisa 4 processos sob segredo de justiça. A sessão de abertura do ano judiciário foi conduzida pelo vice-presidente do STM, ministro José Coelho Ferreira, Dinomar Miranda. Na pauta, foram analisados 4 processos sob segredo de justiça, envolvendo temas como estelionato, violência doméstica, indignidade para o cargo de oficial das Forças Armadas e uma apelação envolvendo um militar da Aeronáutica. A sessão também marcou a primeira participação do ministro e general de Exército Guido Amin Naves, que tomou posse durante o recesso do Judiciário.
Tribunal Superior do Trabalho abre ano judiciário com foco na uniformização da jurisprudência. O presidente do TST, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, destacou que a Corte também está concentrada para aumentar a celeridade dos julgamentos. Larissa de Paula. Na sessão de abertura do órgão especial, o Tribunal Superior do Trabalho lançou o Chat JT, um projeto que pretende otimizar processos, agilizar o acesso à informação e auxiliar na tomada de decisões. A inteligência artificial vai dar apoio ao sistema Falcão, que facilitará a consulta de leis. Mais informações é só acessar tst.jus.br. A terceira vara federal de Florianópolis garantiu a um estudante de 22 anos a vaga de cota social do curso de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. O jovem passou no vestibular de 2024, mas a matrícula foi negada em função de a renda da família ultrapassar em quase R$232 o limite de um salário mínimo e meio. Na decisão, o juiz destacou ser necessário considerar a irregularidade da renda dos trabalhadores autônomos da família. A universidade ainda pode recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br. Uma boa noite e até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso abre ano legislativo com mensagens dos 3 poderes em defesa do diálogo e da democracia. Davi Alcolumbre assume presidência do Senado com foco no bem-estar da população e independência do Congresso. Lula e presidentes da Câmara e do Senado reforçam harmonia institucional no primeiro encontro após as eleições. Boa noite. O ano legislativo foi inaugurado hoje e, durante a sessão de abertura, representantes dos 3 poderes declararam, por meio de mensagens oficiais, as expectativas sobre os trabalhos do parlamento neste ano. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, trouxe a mensagem do Executivo, que pontuou as principais ações do governo. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu que o diálogo franco deve sempre nortear a relação entre os poderes. E o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, reforçou a necessidade de senadores e deputados trabalharem para melhorar a vida das pessoas. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a construção de soluções para as necessidades do povo brasileiro passa obrigatoriamente pelo respeito à diversidade e ao diálogo, fundamento dos regimes democráticos. Ele ainda elencou os desafios do Legislativo em 2025, como o combate às desigualdades sociais, a geração de emprego e renda, o equilíbrio das contas públicas e a consolidação da economia. Devemos sempre entregar ao povo brasileiro uma vida melhor, com trabalho, com saúde, com educação, com segurança e moradia digna. Davi Alcolumbre também destacou que todos os poderes da República devem atuar dentro dos limites constitucionalmente previstos e defendeu um legislativo que fiscalize as ações do Executivo, que proponha aperfeiçoamentos das leis e que também esteja aberto ao debate. É igualmente indispensável garantir que este parlamento não seja cerceado em sua função primordial de legislar, de representar os interesses do povo brasileiro, inclusive levando recursos e investimentos a todas as regiões do Brasil. A cerimônia de abertura do ano legislativo contou ainda com a leitura das mensagens do Executivo e do Judiciário, além do discurso do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. A mensagem presidencial destacou a promoção do desenvolvimento econômico com inclusão social como o principal compromisso do governo. Repórter César Mendes.
A mensagem presidencial, levada ao Congresso pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e lida pelo primeiro secretário da mesa do Congresso, deputado federal Carlos Veras, do PT de Pernambuco, reafirmou a promoção do desenvolvimento econômico com inclusão social como compromisso central do atual governo. O emprego formal tem crescido em todos os setores e em todos os estados da federação. O desemprego está nos menores níveis da série histórica. O salário mínimo voltou a ter ganho e continuará subindo. Outro destaque foi o protagonismo do Brasil no cenário internacional, com a realização da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, em novembro do ano passado, e o consenso em torno dos temas levados à reunião. Combate à fome e à desigualdade, enfrentamento da crise climática, construção de uma nova governança global e a taxação dos super ricos. A conclusão das negociações do acordo comercial Mercosul-União Europeia e a aprovação da reforma tributária pelo Congresso após 30 anos de discussões também foram lembrados. Já na mensagem do Poder Judiciário, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, reforçou que o diálogo entre os três poderes é aberto e franco e que não há necessidade de recados. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes. Durante a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos, nesta segunda-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, reafirmou o compromisso do Poder Judiciário de ser parceiro do Congresso Nacional em tudo aquilo que, à luz da Constituição, for bom para o Brasil. Barroso afirmou ainda que é natural que haja divergências nas relações institucionais, mas que os atuais chefes dos poderes torcem pelo sucesso um do outro. Entre nós não há necessidade de recados, nós temos conversa direta, aberta e franca de pessoas que se querem bem e que se ajudam. Entre os senadores, o discurso repercutiu de forma positiva. Para o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, o tom da mensagem reforça o entendimento de que os novos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, têm juntos o poder de ampliar o poder de negociação do Congresso Nacional, especialmente em relação ao Supremo. Tem juntos um perfil ali que une força e serenidade, que é capaz de restabelecer essa relação equilibrada entre os poderes, governo e Supremo especialmente. Entre os temas sensíveis que envolvem o Congresso Nacional e o STF estão as emendas parlamentares, que tiveram a execução suspensa até que fossem aprovadas regras de transparência e rastreabilidade das verbas. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, comemorou a mensagem presidencial enviada ao Congresso. Ele destacou que após 2 anos de governo Lula III, com foco na área social, o executivo deverá trabalhar em 2025 com maior atenção na agenda econômica. O senador pernambucano acredita que depois de aprovar a lei orçamentária deste ano, o governo vai se voltar para a aprovação da isenção de imposto de renda para aqueles que ganham até R$5.000 por mês. Humberto Costa disse ainda que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal devem discutir e chegar a um entendimento sobre a liberação de emendas parlamentares que estão travadas na Corte. Eu acho que terá que haver algum nível de concessão de parte a parte. Eu acho que o Congresso, por exemplo, não pode se opor à ideia de transparência e, ao mesmo tempo, a Suprema Corte deve também discutir a liberação. Já na avaliação do senador Efraim Filho, do União da Paraíba, as palavras diálogo e consenso foram centrais nos discursos de abertura do ano legislativo. Ele argumentou que este pode ser o caminho para o fortalecimento do Congresso Nacional e para o equilíbrio na relação entre os poderes. Vamos esperar que esse sentimento de diálogo e de consenso, e de empoderamento do Congresso Nacional, que foi possível ler nos discursos dos respectivos presidentes Hugo e Davi, possam também estar presentes no dia a dia da casa, com respeito e com equilíbrio na relação entre os poderes. Mais detalhes sobre a abertura do ano legislativo você confere logo mais no jornal Câmara dos Deputados.
No sábado, o Senado elegeu Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, como seu novo presidente para um mandato de 2 anos. Em seu primeiro discurso, ele enfatizou a autonomia do Legislativo, o compromisso com a governabilidade e a necessidade de um diálogo institucional mais harmonioso entre os poderes. Hoje, Alcolumbre se reuniu com o presidente Lula e reafirmou o compromisso do Congresso em colaborar para a melhoria da vida da população brasileira. O encontro também contou com a presença do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota. Os detalhes com o repórter Celso Cavalcante. Um gesto de aproximação e maturidade institucional. Foi assim que o presidente Davi Alcolumbre classificou o encontro que ele e o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, tiveram com o presidente da República no Palácio do Planalto. A reunião aconteceu antes da sessão solene para a abertura do ano legislativo. Segundo Davi, o Brasil ainda é um país de muitas desigualdades e o parlamento deve apoiar a agenda do governo e as pautas prioritárias para a sociedade. O poder legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil a melhorar a vida dos brasileiros. E eu tenho certeza que esse é o espírito colaborativo. Quero registrar publicamente em nome dos meus colegas senadores, minhas colegas senadoras, do Congresso Nacional. E é um gesto para o Brasil, onde cada um, dentro das suas atribuições, tem que cumprir com as suas obrigações e olhar o que é melhor para o Brasil, mas em especial para o povo brasileiro. Durante o encontro, o presidente Lula disse estar convicto de que Legislativo e Executivo não terão problemas em sua relação política. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Novo presidente defende legislativo forte e população como prioridade. Governo quer avançar em suas propostas e oposição cobra fiscalização. A abertura do ano legislativo é marcada pelo compromisso com o diálogo. Na abertura do ano legislativo, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, defendeu o diálogo entre os poderes em favor de pautas que beneficiem a população. O jornal Câmara dos Deputados dá sequência à cobertura da sessão que abriu o ano legislativo no Congresso, já apresentada também no Jornal do Senado. Vamos ouvir agora o repórter Antônio Vital. Diálogo para atingir os consensos necessários para aprovar projetos de interesse dos brasileiros e respeito mútuo entre os 3 poderes foram alguns dos principais pontos defendidos pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, na sessão de abertura do ano legislativo de 2025 do Congresso Nacional. Hugo Mota defendeu que a harmonia entre o Judiciário, o Legislativo e o Executivo estão no centro do regime democrático. Ele apontou, porém, que essa harmonia pressupõe respeito às competências e atribuição de cada um deles. O trabalho conjunto dos 3 poderes, independentes e harmônicos entre si, está no cerne do regime político do país. Essa independência e essa harmonia pressupõem o desvelo obstinado no cumprimento das atribuições constitucionais e o respeito às competências dos demais poderes, norteados sempre pelo interesse público. O presidente da Câmara também destacou a parceria entre deputados e senadores na aprovação de projetos importantes para o país nas áreas de economia, segurança, trabalho, educação e saúde. Hugo Mota defendeu o diálogo para alcançar os consensos necessários nessas áreas. Nosso desafio é estabelecer convergências sobre as pautas mais relevantes para o Brasil. Pautas essas que hão de ser debatidas e decididas em conjunto com o nosso colégio de líderes. Penso que o nosso esforço como parlamentares deve articular os diferentes pontos de vista por meio de discussões francas dentro do Congresso Nacional. O presidente da Câmara disse ainda que, para alcançar esses objetivos, é necessário temperança, equilíbrio, sobriedade e diálogo. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Presidência. Antes da sessão de abertura do ano legislativo, nesta segunda-feira, os parlamentares se reuniram no último sábado para escolher o deputado Hugo Mota como novo presidente da Câmara. O congressista, ao assumir o cargo, destacou seu compromisso de trabalhar pelo fortalecimento da instituição e pelo Brasil. A reportagem é de Maria Neves.
Eleito presidente da Câmara com apoio de 444 deputados, Hugo Mota se comprometeu a trabalhar pelo fortalecimento da instituição e a defesa dos interesses do povo brasileiro. Mais jovem deputado a chegar ao cargo, com apenas 35 anos, o novo presidente disse que terá 3 prioridades à frente da instituição. Assumo a presidência da Câmara dos Deputados com 3 compromissos, 3 únicas prioridades: servir ao Brasil, servir ao Brasil, servir ao Brasil. O povo brasileiro não quer discórdia, quer emprego. O povo brasileiro não quer luta pelo poder, quer que os poderes lutem por ele. O povo brasileiro não quer a divisão da ideologia, mas a multiplicação no seu dia a dia. Não temos tempo para errar. Chega de 0 a 0. O povo brasileiro quer resultado, quer emprego, quer melhorar de vida, quer educação melhor para seus filhos, quer mais segurança, quer viver melhor, quer um futuro melhor, um Brasil melhor. Dentre as medidas práticas que pretende implantar, Hugo Mota disse considerar importante retomar as sessões do plenário no começo da tarde. O objetivo, segundo disse, é evitar notificações de última hora, de modo a permitir aos deputados organizar melhor a própria agenda. O novo presidente também antecipou que pretende estabelecer com antecedência quais sessões serão presenciais e quais serão virtuais. Outras prioridades, segundo Hugo Mota, são o diálogo permanente com o Senado e critérios claros para a designação de relatorias. Devemos priorizar um alinhamento de pautas com o Senado para otimizar o processo legislativo. Quero buscar, junto aos pares, o estabelecimento de critérios para a designação de relatorias de projetos. A distribuição de relatorias precisa ser mais equilibrada, de modo a oferecer mais oportunidade a deputados menos experientes ou com menos protagonismo. É uma Câmara de todos, para todos. Mota ainda garantiu que a bancada feminina terá mais respeito e visibilidade. Para isso, disse que irá assegurar que as deputadas relatem projetos importantes em todas as áreas, como economia, educação e segurança, e não apenas de interesse das mulheres. Também assegurou que irá melhorar a estrutura da Secretaria da Mulher. Concorreram com Hugo Mota ao comando da Câmara os deputados Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, e Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Em seu discurso, Pastor Henrique Vieira afirmou que teve 3 motivos para apresentar candidatura: combater o sequestro do orçamento público pelo parlamento, defender demandas do povo trabalhador e lutar pela democracia. Nós estamos aqui, nossos sonhos não morreram. O sonho de um país de justiça, paz e liberdade. O sonho de um país com mais arroz e feijão e menos fuzil. Mais escola e menos prisão. O sonho de um país em que as pessoas não sejam julgadas pela cor da sua pele, pelo seu gênero, sua orientação sexual, sua nacionalidade, sua etnia, sua religião, sua renda e o seu endereço. Precisamos de uma Câmara transparente, popular, em defesa do Estado laico e pela democracia. Já o candidato Marcel Van Hatten destacou temas como a redução de impostos e o combate à corrupção como fatores que levaram à decisão de concorrer à presidência da Câmara. É primordial que esta casa não aumente mais impostos, corte gastos abusivos e reduza a carga tributária, isso sim. Que haja combate à corrupção. Chega de vivermos um momento em que quem é corrupto é até mesmo promovido, mas quem denuncia a corrupção, quem denuncia a coisa errada, é até mesmo perseguido. Van Hatten recebeu 31 votos e Pastor Henrique Vieira, 22. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Com o novo comando no Congresso, o governo busca avanço na pauta prioritária e a oposição cobra fiscalização. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a repercussão.
Os novos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, foram eleitos com amplo apoio dos partidos do governo e da oposição. Mas as expectativas em relação ao comando do Congresso Nacional daqui em diante são bem diferentes entre esses dois grupos políticos. O governo aposta em harmonia e diálogo permanente entre executivo e legislativo em busca do avanço da sua pauta prioritária. Já a oposição cobra mais instrumentos de fiscalização e quer ampliar o espaço de poder. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, já deixou clara a principal prioridade: a aprovação do orçamento da União para 2025, que foi adiada no fim do ano passado devido a polêmicas em torno das emendas parlamentares e ao impacto do pacote de corte de gastos públicos. Hugo Motta, em uma reunião comigo, ele informou que assim que terminar a eleição, nós temos um mês aí de fevereiro para montar as comissões, dialogar com os partidos. Depois nós temos uma pauta que é fundamental, que é votar o orçamento. Por mim, o orçamento precisa ser votado até antes do carnaval, ou no mais tardar em março, para começar a discutir as pautas que são necessárias para o país. Os ministros que são parlamentares deixaram os cargos momentaneamente para reassumir os mandatos e votar nas eleições para presidentes da Câmara e do Senado. Deputado do PT de São Paulo, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo tem perspectiva otimista em relação a Hugo Motta. Padilha antecipou alguns pontos que serão formalmente apresentados em breve ao novo presidente da Câmara. A gente está tendo que fazer um grande esforço de reconstruir a agenda, porque ela foi praticamente toda aprovada nesses 2 primeiros anos. Só da área econômica foram 32 projetos estratégicos da área econômica aprovados, mas vamos apresentar aqui na semana que vem projetos importantes para estimular o investimento e o empreendedorismo no nosso país, dar mais incentivo para os micro, pequenos e médios empreendedores. Vamos debater ao longo desse ano que a economia seja cada vez mais justa, zerando a cobrança de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O novo Plano Nacional de Educação e a repressão a crimes em ambiente digital também integram a agenda prioritária do governo, segundo Alexandre Padilha. Já o novo líder da oposição, o deputado Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, quer manter a estratégia de ampliar os espaços de poder, sobretudo nas comissões temáticas da Câmara. É um ano também de muita fiscalização, a gente precisa avançar na pauta da anistia, na liberdade dos presos de 8 de janeiro. A gente está com uma grande expectativa de ocupar as próximas 4 comissões temáticas, também com deputados do PL, para que a gente possa, além da fiscalização, propor pautas positivas, já que esse governo está com muita dificuldade de entrega, seja na área econômica, no diálogo com o Congresso. Também na oposição, a líder do Novo, deputada Adriana Ventura, de São Paulo, prioriza as ações de fiscalização, sobretudo na economia. A expectativa para 2025 é colocar o país no rumo certo. Isso em várias áreas. A econômica, principalmente. Então, a gente precisa pensar em sustentabilidade, austeridade, responsabilidade com o gasto público, sobre pautas reformistas para o Brasil e sobre soberania do Congresso Nacional. E o outro rumo de perspectiva é que a gente também volte a combater corrupção. Outros líderes partidários citaram temas prioritários que esperam ver tratados de imediato. Entre eles estão os reflexos das políticas de migração de Estados Unidos e Argentina no Brasil, a redução das desigualdades sociais, o empoderamento feminino, o enfrentamento das mudanças climáticas e o fortalecimento da democracia brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Parlamentar com mais votos para a mesa diretora é uma mulher. Saiba mais sobre os eleitos para comandar a Câmara nos próximos 2 anos com a repórter Verônica Lima. Uma mulher foi a parlamentar mais votada para compor a mesa diretora da Câmara dos Deputados. A deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, recebeu 445 votos, um a mais do que o deputado eleito para presidir a Câmara, Hugo Motta. Após a eleição, a deputada é a 9ª mulher a ocupar um cargo como titular na mesa diretora desde 1989. A parlamentar assume com a meta de dar mais protagonismo às deputadas
deputadas para que tenham espaço para relatar projetos importantes, mas não apenas aqueles relacionados diretamente à mulher. É importante o tema da mulher, nós sempre trabalhamos com isso também, mas nós temos deputadas aqui capazes de desenvolver qualquer tema, econômico, tributário, de segurança pública. Então nós temos que trabalhar isso, dar cada vez mais protagonismo às nossas deputadas. A mesa diretora da Câmara dirige os trabalhos legislativos e administrativos da instituição. É composta pela presidência, 2 vice-presidências e 4 secretarias, além de 4 suplentes. A média de idade dos novos membros titulares da mesa caiu em 15 anos, de 60 para 45 anos de idade, a segunda mais jovem até hoje. Com apenas 24 anos, o deputado Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, é o mais jovem parlamentar a ocupar um cargo na mesa diretora da Câmara. Ele ficará à frente da segunda secretaria e garante que a juventude é um combustível para que ele trabalhe ainda mais em prol da Câmara e do povo brasileiro. Dos 7 membros titulares da mesa diretora, 5 são do Nordeste, 1 do Sudeste e 1 do Sul. Já os suplentes são todos do Sudeste. O perfil profissional dos novos membros é variado, assim como a filiação partidária. A primeira vice-presidência ficou com pele do Rio de Janeiro, com Altineu Cortes. O deputado disse que tem boa relação com o presidente eleito, que é do Republicanos, e que vai trabalhar em parceria com ele por uma Câmara e um Brasil mais fortes. Nós não podemos misturar a nossa ideologia, as nossas ações partidárias com a instituição Câmara dos Deputados, com a mesa diretora. Vamos trabalhar com equilíbrio, com lealdade, sem jamais nos afastar das nossas bandeiras pessoais e partidárias, mas tendo lealdade com todos os companheiros da Câmara, e vamos construir aí um Brasil forte, se Deus quiser. A segunda vice-presidência ficou com a União da Bahia, com o deputado Elmar Nascimento. Representando outra ponta do espectro político, o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, foi eleito para a primeira secretaria. Ele defendeu a valorização dos colaboradores da Câmara e de todos os trabalhadores brasileiros. A gente tem que defender a estabilidade econômica, a gente tem que ter uma boa economia, a gente tem que ter uma boa saúde, uma boa educação, a gente tem que ter emprego e renda, a gente tem que acabar com a fome nesse país e a gente precisa combater os preços, a carestia dos alimentos, a gente precisa ajudar, o parlamento precisa ajudar o governo federal a transformar esse país, a reconstruí-lo e levar dignidade à população brasileira. Carlos Veras também destacou o discurso do presidente eleito, Hugo Mota, em defesa da democracia e contra as fake news, que, segundo ele, corroem a democracia. Eleito para a 4ª secretaria da Câmara, o deputado do MDB do Paraná, Sérgio Souza, também demonstrou preocupação com a economia e com as condições de vida da população. O Brasil passa por momentos de dificuldades, nós vimos aí um déficit considerável. Se não fosse um aumento de arrecadação considerável, o déficit seria muito maior. E o aumento da arrecadação não é só inflação e o PIB que cresceu. Aí tem aumento de impostos. E isso deixa o alimento mais caro, isso deixa o custo de vida mais caro. E é esse trabalho que nós temos que fazer aqui na Câmara dos Deputados. Dar condições ao povo brasileiro de ter um salário que tenha poder de compra. Os suplentes eleitos foram Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, Dr. Vitor Linhares, do Podemos do Espírito Santo e Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo. Os membros da mesa são eleitos a cada 2 anos. Assim, os parlamentares escolhidos neste sábado ficarão no cargo até o fim da legislatura, em 31 de janeiro de 2027. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima. Cidadãos podem dar sua opinião sobre projetos através de canais de participação popular. Vamos saber mais com a repórter Mônica Tati. Todo ano, a Coordenação de Relacionamento, Inteligência e Participação da Câmara acompanha a participação popular nas propostas legislativas, através de enquetes e comentários nas redes sociais da Casa. Desde 2022, a coordenação apresenta os relatórios sobre os 100 projetos mais debatidos pelos cidadãos no portal da Câmara. Todos os projetos que estão sendo discutidos pelos deputados têm sua própria enquete, mas alguns têm destaque, como explica a coordenadora do setor, a servidora Ana Marúzia Lima. Então, só para ter uma ideia, em 2024,
Nós tínhamos mais de 480 mil enquetes de projeto ativas. Mas só uma pequena parte desses projetos é que vai receber mais atenção da sociedade. E isso vai variar de ano para ano. E em 2024, o campeão foi o projeto que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao homicídio. E esse projeto sozinho teve mais de 1/3 da repercussão de todos os canais e mais de 1 milhão de votos na enquete, correspondendo a 60% do total de votos do ano inteiro. Outros temas que também atraíram bastante a atenção dos cidadãos em 2024 foram as propostas que tratam da regulamentação da reforma tributária, da atividade de motoristas de aplicativos e o pacote de ajuste fiscal. Além desses assuntos, vários outros repercutiram nas redes sociais, como a tragédia climática no Rio Grande do Sul, os impostos de importação de compras online, as diretrizes para o ensino médio e a redução da jornada de trabalho semanal para 36 horas. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com os trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Você fica agora com 1 minuto do TCU. Boa noite. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez acompanhamento para verificar a aplicação das regras da nova Lei de Licitações e Contratos em órgãos públicos. O foco da análise foi o índice de maturidade na implementação da lei, com destaque para o Portal Nacional de Contratações Públicas. O site do governo reúne dados de todas as contratações feitas pela União, estados e municípios. O objetivo é dar mais transparência às informações. O TCU constatou alguns problemas que podem afetar o controle social. Entre eles, erros de preenchimento e ausência de alguns dados. Apesar das falhas, o nível de adesão à nova lei pode ser considerado bom. O tribunal encaminhou a avaliação aos órgãos e instituições envolvidas para ajudar em ações que corrijam as fragilidades. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.